A semana passada nós demos início, põe aqui para mim o banner, por favor. Nós demos início a um novo tema, principalmente por conta do início do ano. Eu dei o nome para esse tema de Dias Contados. E para falar sobre dias contados, eu li um texto que está lá em Salmos, no capítulo 90, que segundo a história foi o único salmo escrito por Moisés. E nesse salmo ele começa engrandecendo, ou não exatamente engrandecendo, mas mostrando o caráter de Deus, os pontos a ser exaltado do Senhor. Fala que Ele é um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder sobre todas as pessoas. E Moisés engrandece o nome de Deus. Na sequência do texto ele dá continuidade, mostrando a pequenez do homem. O homem tem os seus dias muito rápidos, né? Passa rápido demais. 1000 dias para Deus é como oh meu Deus, como que é mesmo, gente? Me ajudem. 1000 dias, não sei, né, tio? 1000 dias é como 1000 anos, é como um dia como 1000 anos, e mostra quão grande o Senhor é e quão pequeno o homem se torna. Até que ele vai para um texto que é um texto-chave. Põe para mim aqui, por favor. É o versículo 12 do capítulo 90 de Salmos, aonde depois dele mostrar a potência do Senhor e a fragilidade do homem, ele faz um único pedido. E o pedido que ele faz é esse aqui: ensina-nos a contar os nossos dias. Tem uma versão que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias sobre a terra, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, Moisés fala sobre aprender a contar os dias. E eu falei no domingo passado, se você quiser, a pregação toda está no YouTube, está também no IGTV do Casarão de Araucária. E eu falei sobre o que é contar os dias sobre a terra. A nossa vida, segundo a Bíblia, é separada por ciclos. O próprio Moisés fala isso. Ciclos de 7 anos. Ele fala que um homem vive muito bem quando vive 10 ciclos. 70 anos. Quando passa muito é 80 anos. E é só para acumular dor nas costas. Então Moisés, diante disso tudo, pede: Senhor, me ensina a adquirir um coração sábio. E para mim, me ensina a contar os dias sobre a terra, para que eu possa ter um coração sábio. E em 2021 você precisa ter um coração sábio, porque, olha aqui para mim, você não tem problema conjugal. Você não tem problema financeiro. Você não tem problema emocional. Você tem um problema, é falta de sabedoria, falta de conhecimento. Porque se você tivesse conhecimento, você resolveria um problema antes que ele se tornasse um problema. Mas como nós não temos sabedoria, nós vamos resolver a questão quando já estourou. Então, o próprio Moisés viveu uma vida de ciclos. Nós vemos a história de Moisés, que ela é dividida em 3 grandes momentos. Quais são os 3 grandes momentos? Os primeiros 40 anos dele, do 0 aos 40 anos, ele viveu como príncipe, filho da filha de Faraó. Quantos lembram disso? Os primeiros 40 anos. O segundo grupo de anos, que dá mais 40 anos, ele viveu longe do Egito como alguém desconhecido. Lá ele se casou, teve filhos, passaram mais 40 anos, agora Moisés tem 80 anos. E então Deus aparece para Moisés num dia normal, que ele está ali trabalhando, cuidando das coisas dele, dos animais talvez. E a Bíblia fala que no monte havia um arbusto, e esse arbusto pega fogo. Só que o arbusto não se queima, ele pega fogo, mas o fogo não consome o arbusto. Quantos lembram dessa história? A própria Record falou dele, né? E aí a Bíblia fala então que ali Deus disse para ele: acabou o segundo ciclo da sua vida, volta para o Egito para libertar os hebreus que são escravos. Então, resumidamente, ele volta, leva algum período, mas ele tira todos os hebreus do Egito e vão em direção à terra prometida.
no meio desse caminho, os hebreus acabam se tornando obstinados e com o coração endurecido, e passa por mais 40 anos no deserto. E ali Moisés morre. Então, você percebe, a vida de Moisés foi separada em 3 grandes grupos. Logicamente tem grupos menores dentro desses grupos, mas foi 40 anos no Egito, 40 anos como ninguém, né, sendo ajustado por Deus, e 40 anos como libertador. E eu acho muito interessante o texto lá em Êxodo 4, abre por favor o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no capítulo 4, que é o texto que eu quero ler, que quando Moisés está nesse monte, nesse local, e Deus aparece para ele através de uma sarça ardente, é esse o nome que a Bíblia dá, sarça ardente, que é o arbusto que pegava fogo, mas não se consumia. Quando Deus aparece para ele e sai daquele ambiente uma voz dizendo: Moisés, eu preciso que você volte para o Egito, converse com Faraó e diga para Faraó libertar os hebreus. Nesse momento, Moisés se assusta. E Moisés começa a conversar com Deus e fala: como assim, Deus, eu vou voltar para lá? Isso tudo que eu estou falando agora está registrado em Êxodo 3. Depois, se você quiser ler na sua casa, eu te aconselho a ler. Aqui nós não vamos conseguir ler para não estender o tempo. Moisés fala: como assim, Senhor? O Senhor deve estar enganado, não é eu não. E Deus fala para ele assim: é você, pode ir e eu vou dar a libertação. Inclusive Faraó vai endurecer o coração, mas no melhor momento todos os hebreus serão libertos por intermédio da sua liderança. Moisés, inseguro, com medo por conta da fragilidade dele. O próprio Moisés diz que ele não era eloquente. Algumas pessoas dizem que ele gaguejava. Não necessariamente ele gaguejava. Quando Moisés fala que ele não é eloquente, é que ele não é alguém que fala bem, que tem destreza com a fala, né? Então ele fala: eu não sou a pessoa mais preparada, mas Deus insiste, dizendo que deveria ser Moisés. E então Moisés fala: então, Senhor, me dá um sinal. E aí é o texto que eu quero ler com você, está lá no capítulo 4 de Êxodo, e diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem? Não acreditarem o quê? Que ele é o libertador. E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não te apareceu coisa nenhuma? Então o Senhor respondeu: que é isso na sua mão? Quantos conhecem esse texto? Já ouviram falar desse texto? Que é isso que você tem na sua mão? E Moisés fala assim: uma vara. Disse o Senhor: pegue essa vara e jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Vamos falar: fugiu dela. 1, 2, 3 e fugiu dela. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Então quer dizer, Moisés deveria voltar para o Egito, enfrentar Faraó. Só para você ter uma ideia, Faraó para aquele período era como se fosse o presidente dos Estados Unidos. Era o homem mais importante que existia. Mandava matar, era o cara. Ele deveria ir lá e falar para Faraó: todos os seus escravos vão ser libertos, você não vai ter mais escravo nenhum. Ele estava com medo, então ele pede um sinal. O Senhor fala: o que você tem na sua mão? Ele fala: eu tenho uma vara. O que é a vara? A vara não é uma bengala, mas ela ajuda a andar, ela ajuda a afastar animais, é um tipo de proteção. É uma ferramenta daquela época, que inclusive é uma ferramenta que dá segurança para o dono. Então o Senhor fala: o que você tem na sua mão? Ele fala: uma vara. Joga no chão. Quando ele joga no chão, aquela vara se transforma numa serpente. Serpente é uma das cobras mais perigosas, sim ou não? O que Moisés faz na mesma hora? Foge. O Senhor fala: não, volta para lá e pega ela pela cauda. Aí o texto continua: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. Bom, então olha que interessante.
Moisés deveria voltar, ele pede um sinal. Esse sinal é a vara que se transforma numa serpente. Você sabe que é interessante? Porque se você crê, olhe para mim, se você crê que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um projeto, o Senhor tem algo para fazer na sua vida em 2021, porque foi isso que eu falei a semana passada. O que eu quero é trazer esperança para o seu coração, porque a esperança vai gerar fé, a esperança vai trazer alegria. Portanto, se você tem esperança que em 2021 o Senhor tem um plano para você, você precisa aprender a lidar com a serpente. Moisés aprendeu a lidar com a serpente. Você sabe, o cajado se transforma numa serpente e Moisés foge. O que seria a atitude da maioria de nós? Sim ou não? Eu fugiria. Moisés foge e o Senhor fala, não, volta e pega ela pela cauda. É interessante que a postura de Moisés é uma postura humana, natural, a postura do homem, fugir da serpente. Mas o Senhor ensina Moisés a lidar com a serpente. Pega ela pela cauda. Eu quero dizer algo para você. Se você crê que o Senhor tem um plano, um projeto para você, se você crê que 2021 é o ano que você vai abrir um empreendimento, se você crê que em 2021 o seu empreendimento vai fluir, se você crê que em 2021 a sua vida espiritual, ministerial vai fluir, se você crê que em 2021 é o ano que você vai tomar uma postura nova para o seu casamento, você precisa aprender a lidar com a serpente. Porque a serpente sempre vai querer te morder. Sempre vai querer te destruir. É interessante que a gente vê um homem na Bíblia que não soube lidar com a serpente. Esse homem está descrito lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. O nome dele é Adão. Lembra disso? Põe para mim aqui, por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 9. Vamos ver lá o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Diz assim: mas o Senhor chamou o homem e perguntou: por onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. É interessante que o homem já andava nu. Eu não vou entrar em muitos detalhes, você já conhece a história. Adão e Eva andavam nu e não se envergonhavam. O momento que eles ouvem a serpente, eles comem do fruto que não deveria comer, os olhos deles são abertos e agora eles se veem nus. O Senhor então, como de costume, vai ter o fim da tarde um relacionamento com Adão, e Adão está escondido. O Senhor fala: o que aconteceu, Adão, com você? E Adão responde o quê? Tive medo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não sabe lidar com a serpente, possivelmente você vai cair na cilada dela. E o que vem logo depois da cilada da serpente é medo. Você sabe que medo é um espírito, porque a Bíblia diz: não vos dei espírito de medo. Medo é um espírito. E o medo é o resultado da vergonha mais a culpa. Gente que não sabe lidar com a serpente, inevitavelmente vai fazer o que a serpente quer. E depois que comer do fruto, depois que fizer o que a serpente está dizendo, sabe o que vai acontecer? Vai sentir medo. E o medo é o resultado da vergonha mais a culpa. Em 2021, você precisa aprender a lidar com a serpente. Porque a Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado, fugir da aparência do mal, mas para com a serpente, para com Satanás, nós devemos resistir ao maligno. O que é resistir? Resistir é lutar. Para com Satanás eu luto, por quê? Porque maior é quem está em mim do que quem está no mundo. Mas se eu não sei lidar com a serpente, sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente eu vou comer o que a serpente dá. E o resultado depois, o resultado final é medo. Foi isso que aconteceu com Adão. Logo depois dele ter comido, o que foi que ele fez? Se escondeu.
E quando Deus pergunta por que ele se escondeu, qual é a resposta dele? Tive medo. Sabe qual que é o maior problema da nação, de toda a população do mundo? Insegurança, medo. A depressão é medo. É a soma final do medo. Você sabe que as pessoas se preocupam tanto com a política porque tem medo no final. As pessoas se preocupam tanto com a porta trancada, com a janela fechada. Por quê? Por causa do medo. Muitas vezes a dona da casa precisa até que a janela fique aberta para entrar um ar, mas ela vai sair, então ela fecha a porta. Por quê? Por causa do medo, sim ou não? Medo de entrarem, medo de roubar, medo de assalto, medo de tantas outras coisas. Aqui eu acho interessante, porque, por exemplo, essa semana eu fui no Parque Cachoeira fazer uma caminhada, eram umas 9 horas, eu saí e já estava fechando o parque. E uma mocinha, de uns 17 anos talvez, uma jovem, estava andando de patins e ela terminou e saiu com patins e veio andando na rua ali. Isso nunca aconteceria na cidade onde eu moro, em Mauá. Né? As pessoas não saem de casa e andam falando no telefone, né? Principalmente porque tem as motos que vêm andando atrás da gente, com 2 pessoas. Então quer dizer, olha, as pessoas estão dominadas pelo medo. E o medo é o resultado da vergonha mais a culpa. Olha, por que eu estou falando isso para você? Porque você precisa aprender a lidar com a serpente. Porque é interessante, nós já sabemos que o rei da selva é o leão. Mas por mais que o leão se camufle, ele é muito grande, ainda se torna perceptível. Agora, sabe qual que é o grande problema? É a serpente, porque a serpente ninguém vê quando ela chega. Tanto que lá em Gênesis, aqui em Gênesis mesmo, o próprio Deus falou que ela morderia o homem aonde? No calcanhar. Por que morderia no calcanhar? Porque é por onde ela vem. Ela vem sorrateiramente, ela vem por trás. Você sabe que Satanás, ele não vai vir para o homem casado com um chifre e um rabo com as unhas assim, vermelho. Satanás vai vir destruir a vida de um homem casado com um sapato bem bonito, de bico fino assim, escarpã, cabelo liso, alto, com um corpo malhado. Você sabe que Satanás não vai querer destruir você e conduzir você a desistir de participar do culto, aparecendo para você e falando assim: você não vai mais no culto, porque eu vou te matar no caminho. Sabe como ele vai aparecer? Satanás aparece para você sorrateiramente. Aí você descobre aqui, esse grupo daqui, descobre que o grupo desse lado aqui fala mal daquele grupo. Você percebeu? O lado direito da igreja fica só os riquinhos. Aí desse lado de cá fala assim: eu não sei se vocês perceberam, mas o lado esquerdo da igreja é só um pessoal orgulhoso. É panelinha. Panelinha, eu detesto panelinha. Aí o pessoal desse grupo aqui do meio fala assim: eu não sei se você notou, mas só tem espaço para tocar no louvor quem se veste como pastor. Aí esse grupo fala assim: eu não vou mais naquela igreja. Por que você não vai? Porque eu não dei oferta a hora que o irmão falou: levanta a mão para cima, fecha o olho e abaixa a cabeça. Eu não levantei a mão, não fechei o olho, não bati a cabeça e não dei oferta, todo mundo ficou olhando para mim. Você sabe que parece uma coisa tão boba, mas é exatamente a forma como a serpente faz, é sorrateira. Eu não vou mais naquela igreja. Por que você não vai mais? Porque aquela igreja é apoiadora do Bolsonaro. E o Bolsonaro quer falar de armas. Eu não vou mais naquela igreja. Por quê? Porque ela é petista. É desse jeito que Satanás vem. Aí sabe o que acontece no final? Resultado: medo, insegurança, culpa. Por quê? Porque comeu o fruto da serpente. Ao invés de saber lidar com a serpente, comeu do fruto. Comeu do fruto. Sabe o que acontece? O que aconteceu com Adão? Expulso do jardim. Por quê? Porque ouviu o que a serpente estava falando.
E é interessante que a serpente vai falar pertinho do seu ouvido. O objetivo é te convencer, é parecer que não tem nada a ver. Voltando lá para Moisés, a Bíblia diz que Moisés estava fugindo da serpente, não é isso que nós lemos? Moisés estava fugindo da serpente. E o Senhor fala: não foge, volta. Eu fico imaginando, volta? Como assim volta uma serpente? Como que eu vou voltar aí? Volta, porque eu vou te ensinar a lidar com a serpente. Pega pelo rabo. É engraçado porque Deus tem disposição para ensinar você a lidar com a serpente. Sabe por quê? Porque o diabo é o diabo de Deus. Foi Deus quem permitiu que o diabo fosse o diabo. Se tem alguém que pode te ensinar a lidar com Satanás, é o Senhor. Porque Satanás foi criado pelo Senhor. Até o diabo é o diabo de Deus. Não é interessante essa expressão? Até o diabo é o diabo de Deus. Portanto, se tem alguém que pode te ensinar a lidar com a serpente, é o Senhor. E você precisa aprender a pegar a serpente pelo rabo e declarar que o Senhor vai transformar ela em um cajado. Ela não tem poder sobre o meu ano. Ela não tem poder sobre a minha despensa. Ela não tem poder sobre a minha mente. A serpente não tem poder sobre os meus sentimentos. A serpente não tem poder sobre o meu chamado. A serpente não tem poder sobre as minhas finanças. A serpente não tem poder sobre o meu casamento. A serpente não tem poder sobre o meu desejo pelo sexo desenfreado. A serpente não tem poder sobre o cuidado que eu tenho para com os meus filhos. A serpente não tem poder sobre a minha conduta na faculdade. A serpente não tem poder sobre a minha conduta no meu trabalho, porque o Senhor me ensinou a lidar com a serpente. E eu quero provar para você que Moisés aprendeu a lidar com a serpente. Vira algumas páginas aí, vai para Números, capítulo 21. Deus pode falar com você no Velho Testamento, irmãos? Você consegue perceber a graça do Senhor no Velho Testamento aqui, sim ou não? A Bíblia diz assim, Números 21, versículo 4. Eu vou ler do 4 ao 9. Esse texto aqui fala, antes de eu ler eu quero te dar uma explicação. Esse texto fala sobre um período, dentro dos 40 anos que eles estavam no deserto, indo para a terra prometida, que houve uma proliferação, é assim que fala? Multiplicação. Uma multiplicação de serpentes. E essas serpentes estavam picando e envenenando os hebreus. Vamos ver o que aconteceu. Números 21, 4. Partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Ficou o quê, gente? Impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés. É interessante isso aqui, porque gente impaciente fala contra Deus e fala contra os irmãos. O povo estava vindo bem. O povo estava vindo bem do monte chamado Or. Mas pelo caminho acabou a paciência. Quem aqui já passou por isso? Já acabou a paciência? Alguma vez já acabou a paciência com seus filhos? O moleque vai escovar os dentes. Vem escovar os dentes. Abre a boca, Levi. Eu vou escovar os seus dentes. Não quero. Aí você puxa assim, ó. Não vai escovar. Aconteceu isso comigo uma vez. Aí eu estava assim, com a mãozinha assim atrás dele, né? Aí eu só dei uma apertadinha na nuquinha dele assim. Daí, mas tem hora que acaba a paciência, não acaba? É interessante que aqui a Bíblia fala, acabou a paciência, o povo se virou contra Deus. É engraçado, porque quando acaba a paciência, você não se vira contra você. Acabou a paciência, eu preciso mudar de posição. Como é que pode? Eu estou sem paciência comigo mesmo. É quase que impossível acontecer isso. Acabou a paciência, a culpa é de quem? Do marido, da esposa, dos filhos, do trabalho, da política, do governo e de Deus. Por que que Deus não curou ainda? Por que que Deus não multiplicou ainda? Por que que Deus não deu ainda? É o que a Bíblia diz aqui. O povo ficou impaciente e falou contra Deus. E não só contra Deus, contra Moisés, o líder. É natural que você fique impaciente e acabe falando mal do pastor.
Absurdo esse pastor aí, esse líder. Vamos continuar o texto. Aí a Bíblia fala assim: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Reclamando de tudo, murmurando. Olha agora o que aconteceu. Então o Senhor enviou serpentes venenosas. Quem enviou a serpente? O Senhor. O Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. É engraçado também, o povo é impaciente, mas quando a coisa aperta ele lembra de quem? Do pastor. Eu, pastor, xinguei tanto você, mas ora por mim, pastor. Eu não durmo à noite, pastor. Pastor, pelo amor de Deus, você tem que fazer uma visita, pastor. As coisas estão tão difíceis em casa, é engraçado. E é engraçado que Moisés fez o quê? Orou pelo povo, sabe por quê? Porque pastor tem que ter coração de pastor. Você pode ter falado mal de mim 1000 vezes, mas se eu puder te abraçar e ir na sua casa tomar café, eu vou, porque o Senhor me deu um coração. Se você tiver um coração, você vai amar até quem te feriu. Você tem condições de te amar quem te feriu? Você tem condições de abraçar quem te xingou? Você tem condições de dar mais uma oportunidade para quem falou mal de você e dos seus pais? Você tem condições de fazer isso? Porque esse é o coração do Senhor. Esse que é o coração que o Senhor quer nos dar. Aí o texto continua aqui, ó. O Senhor disse a Moisés, porque Moisés foi orar: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Ó, esse texto fecha com o que nós estamos falando. Lá atrás, o Senhor transformou o cajado de Moisés, a vara de Moisés, numa serpente. Ele fugiu. O Senhor ensinou ele, falou: não, volta, vou te ensinar a lidar com a serpente, porque eu criei ela. Pega pelo rabo. Virou de volta um cajado. Agora Moisés está no meio do deserto, passado já alguns anos desse fato que eu acabei de te falar. Multiplica a serpente. Não era uma, não, era muitas serpentes. O povo foi para Moisés e falou: Moisés, o que nós vamos fazer com esse monte de serpente? Deixa eu te falar uma coisa. Se fosse o Moisés que não sabia lidar com a serpente, o que ele ia falar para o povo? Foge, porque foi o que ele fez. Moisés iria gritar: cada um por si. Ou talvez ele ia falar: cada um pega um cajado. Se cada um matar uma serpente, nós vamos comer serpente frita. Mas sabe o que Moisés fez? Foi para o Senhor, porque ele sabe que o Senhor ensinou ele a lidar com a serpente. Então ele vai para o Senhor e fala: Senhor, a serpente está mordendo todo mundo, o que eu vou fazer? Aí o Senhor fala para ele: faz uma serpente de bronze, coloca num poste, e quando o povo for picado pela serpente, esse povo que foi picado vai olhar para a serpente de bronze e vai permanecer vivo. Olha aqui para mim. Sabe o que eu acho interessante? O jeito como Deus lida com as coisas. Porque ninguém pensaria em fazer isso. Talvez se cada um tivesse um martelo, um machado, um porrete na mão, mataria. O Senhor falou: não vai fazer nada com a serpente, porque nunca vai acabar a serpente no meio do povo. Vocês têm que aprender a olhar para a serpente que pode matar todas as outras, que é o Senhor. Eu acho tremendo isso, porque Moisés aprendeu a lidar com a serpente e ele não guardou segredo. Sabe o que ele fez? Ensinou os outros a lidar com a serpente também. Deixa eu te falar uma coisa: eu não estou aqui para ser o seu guru espiritual. Eu não estou aqui, pastor Bruno, Renan, que é discipulador, os outros irmãos,
Nós não estamos aqui para ser o tarô, o cartomante espiritual. Que você está com um problema, a gente fala, mais baixinho, por favor, a música. Estou vendo aqui. Você precisa. Eu não estou aqui para te ensinar isso. Eu não estou aqui para ser alguém que vai desvendar a sua vida. Sabe por que eu estou aqui? Para ensinar você a lidar com a serpente como eu lido com ela. Você precisa aprender a lidar com a serpente. Eu sei que tem serpentes no seu casamento, tem serpentes na sua vida financeira, tem serpentes na sua mente. Não tem estratégia e não tem outro jeito. Você vence a serpente olhando para Cristo. Ele é aquele que está na cruz. Olha para Ele, porque a serpente não vai sair do meio do povo. Você tem que aprender a vencer a serpente, porque a serpente não vai ser destruída, ela vai permanecer. Vai chegar um dia que o descendente vai destruir com a serpente, mas não chegou esse dia ainda. Eu e você precisamos olhar para o Senhor. Quando eu olho para o Senhor, eu venço a serpente. Por isso, em 2021, aprenda a lidar com a serpente. Moisés aprendeu a lidar com a serpente, soube contar os dias sobre a terra e recebeu um coração sábio. Você precisa ter um coração sábio. Para ter um coração sábio, você precisa aprender a lidar com a serpente. Deus tem poder para transformar cajado em serpente e serpente em cajado. Basta você crer, basta você confiar. O Senhor quer te ensinar esse ano a vencer o inimigo, porque você não foge do inimigo. Para com o inimigo eu enfrento e venço. Fica de pé no seu lugar.